Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, ontem vencemos e convencemos, né? 3-0 fora de casa contra a equipe do Bahia, um adversário direto, né, nessa briga para a Libertadores nesta próxima temporada. O convencemos, ele é um pouquinho que a gente pode discutir, né, um pouquinho discutível, mas o vencemos, isso não. 3 pontos importantes na tabela, colamos ali no Flamengo, colamos ali no Internacional, vitória importantíssima. O Bahia foi uma equipe que durante um tempo assustou mais, né, na partida, mas o São Paulo soube aproveitar as oportunidades que teve. No primeiro tempo, São Paulo já saiu na frente, né, após uma falha bizarra do goleiro deles, o Luiz Gustavo abriu o placar e no segundo tempo o São Paulo soube aproveitar as chances de matar o jogo, né? Primeiramente um gol do Wellington Rato, né? Após uma cobrança de lateral, o Luciano ganhou numa dividida e a bola sobrou para ele. E depois, em um contra-ataque, o Rato rolou a bola e o Lucas Moura fez um golaço, né? Então 3-0 para o São Paulo, 3 pontos garantidos e mais uma vez o Rogério Ceni aí nessa freguesia, né? São 11 jogos, 9 derrotas e 2 empates, o Rogério Ceni comandando alguma equipe contra o tricolor paulista, né? O que vocês acharam da vitória? Vocês acharam aí que esse placar acabou mascarando, né, o início ruim que São Paulo acabou fazendo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Fechado? São Paulo muito bem, agora foco na próxima partida. Lembrando que São Paulo não joga aí nesse meio de semana, né, que já jogou terça-feira, porque terça-feira parece que é o jogo do último fim de semana, né? Então, São Paulo volta a jogar aí nesta próxima rodada na outra semana. Beleza, galera? Então, 3-0, tranquilidade, volta, né, agora a São Paulo, a delegação já está chegando aí e agora a gente começa a preparação para o próximo jogo, reta final de Campeonato Brasileiro. Tivemos alguns destaques, né, mas nem tanto assim, não. Aquele 3-0 não é aquele placar assim que, nossa, São Paulo acabou jogando muita bola, todo mundo jogou muito, né, mas eu acho que é muito importante sim a gente seguir somando pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos para as atualizações do dia, temos muita coisa para falar, então já vamos lá. Primeiramente, São Paulo está de olho na contratação do lateral esquerdo Souza, ele que tem 18 anos de idade e pertence à equipe do Santos, exatamente, mas o jogador neste momento já pode assinar um pré-contrato porque o contrato dele está se encerrando, não tem aí ainda uma definição de uma maneira assim positiva para ele permanecer na equipe do Santos e ele já pode assinar esse pré-contrato. São Paulo está de olho na contratação do jogador, já tem um tempinho, é uma jovem promessa aí da equipe da Baixada que pode vestir essa camisa aqui nesta próxima temporada. São Paulo negocia 2 caminhos. Primeiro, assinar justamente o pré-contrato e aí o jogador chegaria no meio do ano que vem de graça. Ou uma compensação financeira para o jogador chegar a partir de janeiro, né? Então, podemos ter o Souza aí vestindo as cores do São Paulo a partir desta próxima temporada. Lateral esquerdo de 18 anos, jovem promessa da equipe do Santos, tá bom? Outra situação é que o São Paulo está de olho também na lateral direita. O São Paulo está de olho no Martirena, Gaston Martirena, lateral direito do Racing, da Argentina. Recentemente ele fez um golaço lá na Neoquímica Arena, né? O Racing eliminou o Corinthians e classificou para a final da Copa Sul-Americana e o Martirena fez um dos gols. Um lateral uruguaio de 24 anos que joga muita bola. Hoje o valor de mercado dele está de 18 milhões de reais, mas com a classificação para a final da Sul-Americana, com um possível título aí do Racing, o jogador, sendo titular jovem, deve ser muito mais valorizado, né, galera? Então, São Paulo teria que fechar o quanto antes a contratação para não pegar toda essa valorização do atleta e também não ter tanta concorrência, né? Porque muita gente vai ficar de olho neste lateral e muita gente já está de olho, até porque ele vem jogando muita bola na equipe do Racing, surgiu aí no futebol uruguaio, passagens aí por seleção de base, um jogador muito interessante, que hoje defende um dos clubes mais tradicionais do futebol argentino, sendo titular e sendo uma peça assim fundamental para a equipe que hoje disputa a final contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro eliminou o Lanús e o Racing acabou eliminando o Corinthians com o Martirena e companhia. Galera, outro jogador que está no radar hoje, muitos nomes aí sendo tratados, ele foi oferecido.
É um meio-campista que recentemente esteve no futebol brasileiro, jogou no Fluminense, não teve tantas oportunidades assim e hoje está emprestado ao Peñarol. Peñarol que disputou recentemente aí a semifinal da Libertadores e foi eliminado pelo Botafogo. Vocês já sabem de que eu estou falando? Ele pertence ao Toluca. É o Léo Fernandes, meio-campista canhoto, que está jogando muita bola nesta temporada. Não à toa o Peñarol eliminou o Flamengo, por exemplo, aí, e disputou a semifinal da Libertadores contra o Botafogo, né? Perdeu aquele jogo de ida por 5-0, depois venceu em casa por 3-1, e o Léo é um dos destaques dessa equipe. Acontece o seguinte, ele está emprestado e vai voltar ao Toluca ao término do empréstimo. Mas um novo empréstimo não vem sendo aí bem visto nas internidades, aí nos bastidores do Toluca, que quer negociar o atleta em definitivo e pede cerca de 43 milhões de reais. É muita grana pelo Léo Fernandes, mas ele é aquele meio atacante, aquele jogador de mais armação, mais criação aí que o São Paulo vem buscando, né? O São Paulo vem buscando esse jogador já faz muito tempo, porque às vezes a gente joga com praticamente 4 atacantes, né? Ontem entrou o Ferreirinha, o Lucas Moura, entrou também aí o Jonathan Calleri e o Luciano. Eu sei que esses jogadores são muito bons, são grandes jogadores, grandes atacantes, fazem muito bem a função, mas não são meias. O Lucas joga muito, mas não é meia. O Luciano joga muito, mas não é meia. O Ferreirinha também não é meia. E a gente precisa desse jogador. Tá certo que o São Paulo chegou longe nas competições em Copa do Brasil, em Libertadores, mas dava para ter chegado mais longe. E sim, galera, dava para o São Paulo ter aproveitado melhor as oportunidades e quem sabe um meia não pudesse fazer a diferença, né? Não estou falando que precisa ser o Léo Fernandes, que para mim está fazendo uma baita temporada aí vestindo as cores do Peñarol. Não estou falando que precisa ser ele, mas eu acho que precisamos de um jogador da função, porque jogador assim decide jogos, decide campeonatos e é muito importante para a sequência da temporada. Então o São Paulo precisa sim de um nome, seja o Léo Fernandes, seja alguma outra peça. O Léo foi oferecido, o valor está acima do que o São Paulo planeja pagar, né? Mais de 40 milhões aí é um investimento alto hoje em relação às contratações que o São Paulo vem fazendo, jogadores por empréstimo, jogadores livres no mercado, né? Pré-contrato. Essas são as últimas contratações do São Paulo. Vai fazendo um investimento aí, paga 10, 15 milhões no máximo e parcelado em 5 anos, né, rapaziada? Então é um São Paulo muito interessante, mas que a gente precisa sim desse jogador, na minha visão. Já falo isso faz tempo, São Paulo precisa dessa peça. O Léo é um grande jogador e a gente pode ir atrás aí de outros jogadores no mercado. Quero saber sua opinião sobre o Léo Fernandes, lembrando que muita gente conhece porque ele passou pelo Fluminense recentemente, tá bom, galera? Então, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do São Paulo e do Bahia. O jogo começou um pouquinho complicado, né? O Bahia pressionou bastante, teve algumas oportunidades ali, o Rafael trabalhou bem, tanto que foi eleito o craque do jogo, quase deu uma falhada, né? Num chute ali, se não me engano, foi uma falta que o Bahia acabou batendo, mas é um São Paulo que, assim, rapaziada, é um São Paulo que eu vejo numa temporada de altos e baixos. Às vezes São Paulo joga um jogo muito bom, como foi contra o Vasco, por exemplo, mas às vezes São Paulo não apresenta aquele desempenho. Eu acho que falta para o Zubeldia encontrar mais características nesse time. O Calleri é um jogador que sou muito fã, mas faz um tempinho que ele tá devendo futebol, rapaziada. E aí muita gente fala, mas o cara fica lá brigando e tudo mais. Beleza, mano, ele briga muito e eu não tô sendo ingrato, até porque eu lembro do que a gente passou tendo o Pablo como centroavante. Adoro o Calleri, mano, sou muito fã dele, mas eu acho, e eu acho que é justo também a gente criticar o jogador quando ele não vem ajudando a equipe, não vem jogando muito bem, e o Calleri tá devendo. O Calleri já faz um tempinho aí que tá devendo um bom futebol. O Lucas Moura é aquele jogador assim de que tem lampejos, Luciano a mesma coisa, o Ferreirinha voltou agora de lesão, o Wellington Rato, é isso aí, rapaziada. O Wellington Rato é esse jogador aí, fez gol, deu assistência ontem, mas não vejo ele como nosso principal jogador de São Paulo, aquele jogador que vai decidir aí pra gente, não vejo assim. Então o Calleri tá devendo um pouquinho, mas o nosso elenco, eu acho que pra próxima temporada ele precisa se reforçar. Por quê? A gente não pode ficar dependendo aí de um jogo que a gente tá mal e aí você olha pro banco e você não tem grandes jogadores assim pra mudar a partida, não tem aquele jogador que vai entrar no campo e vai realmente mudar. Então, São Paulo precisa se reforçar. Eu sei que o planejamento aí é basicamente para a gente conseguir uma vaga na Libertadores. E isso está muito próximo, está bem perto, né? Está bem perto aí, ainda mais
tendo uma vaga a mais, podendo ser o Botafogo campeão da Libertadores e podendo ser o Flamengo campeão da Copa do Brasil, dá um pouquinho mais de segurança ainda pra gente, e ainda pode ter essas outras vagas de um G6 para um G8, então dá um pouquinho mais de tranquilidade pra gente e a gente já pode começar sim, na minha visão, o planejamento para 2025, tá bom, galera? Então, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aí embaixo para acompanhar diariamente todas as notícias do nosso time de coração. Para vocês que estão acompanhando o vídeo até aqui, não esquece de curtir o vídeo e também de seguir de deixar os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!